Ela chegou sozinha em Manhattan. Um novo emprego, uma nova vida. Mas ao entrar naquela sala, seus olhos cruzaram com os dele. E o mundo simplesmente parou. Ele é Ethan Montgomery. Rico. Misterioso. E completamente fora do alcance. Mas e se o destino decidir brincar com seus corações? Essa história está apenas começando. E você vai se apaixonar junto com eles. Comenta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quando desembarquei em Nova York, eu carregava muito mais que malas. Carregava o peso das expectativas, ser o orgulho de uma família que nunca me perguntou o que eu realmente queria. A cidade era grandiosa. O prédio, intimidador. O cargo, maior do que qualquer coisa que eu já imaginei. Mas nada era tão assustador quanto o vazio que crescia dentro de mim. Meu pai sempre foi claro. Mulheres decentes não pertencem ao mundo dos negócios. Ele dizia que meu futuro já estava decidido. Casar com Seung-Yoon, o filho da família perfeita. Mesmo que ele fosse tudo o que eu sempre temi num homem. Mas ali estava eu. Na terra dos arranha-céus e das decisões ousadas. Pronta para escrever minha história. Mesmo que isso significasse romper com tudo o que me ensinaram. Entrar na Montgomery Corp foi como atravessar uma fronteira invisível. Cada passo ecoava como uma afronta à tradição. Mas aquele era meu primeiro dia. E pela primeira vez eu queria que algo no mundo fosse só meu. Foi então que o vi. Ethan Montgomery. Imponente. Silencioso. Inconfundível. O tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. O ambiente ao redor parecia se curvar à presença dele. Recebi o sinal da secretária e entrei na sala dele. Meu coração disparava. Mas respirei fundo, e fui. Sou-me Park? Ele disse, estendendo a mão. Ethan Montgomery. Bem-vinda a Montgomery Corp. Seu aperto de mão era firme. Seu olhar, indecifrável. Mas o tempo era curto, e ele foi direto à pauta da reunião. Minutos depois, estávamos lado a lado, caminhando para a sala de reuniões. Era meu primeiro mergulho no império dos homens que estavam acostumados a mandar. A discussão começou rápido. O cliente questionou uma cláusula do contrato. Ethan olhou para mim, fez um leve sinal com a cabeça. Era a minha deixa. Me levantei, respirei fundo e expliquei. Mas mal terminei a primeira frase, o homem me interrompeu com arrogância. Quem é você, mocinha? Isso é assunto para homens. Você devia estar me servindo um café. Meu corpo congelou. Mas minha voz não. Sou Somin Park, secretária executiva do Sr. Ethan. E a cláusula 4 favorece ambas as partes. Está clara. Está justa. Está assinada. Ele me lançou um olhar de desprezo. Mas antes que a vergonha pudesse me dominar, Ethan falou. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Ela está certa. E se você não consegue lidar com isso, talvez este não seja o tipo de contrato que queremos assinar com você. Naquele instante, ele não apenas me defendeu. Ele me reconheceu. Me validou. Me viu. E aquilo mudou tudo. Naquele segundo dia, tudo parecia mais frio. Talvez fosse o clima de Manhattan, ou só o peso de me manter firme. Mas ali estava eu, sentada, mergulhada nos relatórios, tentando fingir que a tensão no ar não existia. E do outro lado da sala, ele. Ethan Montgomery. Com um olhar distante, como se estivesse lutando contra algo invisível, ou contra si mesmo. Quando ele se virou, nossos olhares se cruzaram. Só por um instante. Mas naquele instante, eu senti. Aquele não era só mais um dia de trabalho. Eu me levantei, buscando refúgio no silêncio da janela e no calor de uma xícara de café.
Mas a verdade é que eu só queria fugir dos meus próprios pensamentos. E de como o nome dele ecoava dentro de mim, mesmo quando eu tentava não pensar. Mais tarde, nossos caminhos se cruzaram de novo, lado a lado no corredor. Nenhuma palavra. Só os passos, e uma tensão tão palpável quanto o frio lá fora. O elevador era um cubo de silêncio. E cada segundo ali dentro parecia eterno. Eu ouvia minha própria respiração. E a dele, tão perto. Tentei não olhar. Mas falhei. E pela primeira vez, me perguntei, por que ele me olhava daquele jeito? Ethan parecia distante, mas inquieto. Como se estivesse tentando entender algo dentro dele mesmo. Algo que não fazia parte dos negócios, mas talvez tivesse meu nome. Voltei à minha mesa como quem tenta recuperar o controle. Mas o coração já não obedecia tanto assim. No fim do dia, vi Ethan parado diante do espelho da sala de vidro. Ajeitando a gravata como sempre fazia. Mas naquele reflexo, havia mais do que apenas um CEO. Havia um homem em conflito. Naquela manhã gelada de inverno, tudo parecia comum. Nova York seguia em seu ritmo apressado, pessoas cruzando calçadas cobertas de neve, e eu só queria um café quente antes de enfrentar mais um dia. Entrei na cafeteria da esquina, apertando o cachecol contra o pescoço. O aroma doce do lugar me abraçou, e então, eu ouvi. Ethan Montgomery. Casaco de lã cinza escuro, olhar distante, as mãos envolvendo uma caneca fumegante. Não era o tipo de lugar onde você espera encontrar um CEO. Mas ele estava ali. Sozinho. Como se o destino tivesse feito hora marcada para nós. Nossos olhos se encontraram. E o mundo, por um instante, desacelerou. Ele sorriu de leve, um daqueles sorrisos contidos, que tentam esconder o que já não dá para disfarçar. Some, ele disse, puxando a cadeira à frente. Você também foge das reuniões de vez em quando. Ela sorri. Era a primeira vez que a gente se encontrava fora do ambiente de trabalho. Sem pastas. Sem contratos. Só, nós dois. Conversamos por horas. Sobre café, infância, neve, sonhos. E cada palavra dele parecia desarmar uma parte de mim que eu nem sabia que ainda estava em guerra. Do lado de fora, a neve caía com delicadeza. Saímos da cafeteria juntos. Andamos lado a lado pelas ruas de Manhattan, sem pressa, rindo de coisas bobas, esbarrando de leve a cada passo. Em algum momento, paramos. No meio da calçada, entre luzes de postes e vitrines acesas. Ethan me olhou, como se enfim aceitasse o que já sentia. Seus olhos encontraram os meus, e não havia mais defesas entre nós. A neve caía lenta, o mundo silenciou, e ele me beijou. Um beijo terno, proibido, necessário. Como se só ali, naquele instante, tudo finalmente fizesse sentido. E foi assim que começou. Nosso amor. Indomável. Imprudente. E totalmente fora dos planos. Naquela noite. As palavras foram desnecessárias. O olhar dele dizia tudo. O toque, ainda mais. Não era só desejo. Era algo que ardia por dentro. Como se a gente tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. A neve caía lá fora. Mas aqui dentro, era como se o tempo tivesse congelado só para nós dois. E então, ele me beijou. Sem pressa. Mas com a intensidade de quem precisava daquilo para respirar. Fomos descobrindo um ao outro com cuidado. Com fome. Com uma paixão que queimava no silêncio entre os lençóis. Nessa primeira noite, eu não fui a filha perfeita. Nem a noiva prometida. Fui só, eu. E ele? Não era o CEO. Era o homem que me fez sentir viva. Meses depois. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Dividimos cafés, silêncios e segredos. A intimidade se tornou casa. E a casa virou refúgio. A gente ria de bobeiras.
brigava por travesseiro. Se beijava antes do café. Naquela manhã, eu preparei a mesa como sempre. Ethan de camiseta branca, rindo das minhas torradas queimadas. Meu coração cheio. Até que a campainha tocou. E tudo desabou. Meus pais estavam ali. Na minha porta. Na nossa vida. O rosto da minha mãe era pura decepção. E o do meu pai, fúria congelada. É assim que nos recebe? Vivendo como uma qualquer? Ele disse, com os olhos cravados em mim. Ethan tentou intervir. Mas meu pai ergueu a mão, cortando o ar com a voz fria. Não fale. O que você fez não se conserta com palavras. Ela é prometida. Você sabia disso e ainda assim, desonrou nossa família. Eu chorei. Não por medo. Mas por raiva. Por dor. Pai, eu amo o Ethan. Gritei, com a voz embargada. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu pai fechou os olhos por um instante. E quando voltou a falar, a voz era diferente. Então ele terá que reparar isso, à altura. Disse, encarando Ethan com frieza. Quer minha filha? Pague o preço. Querido CEO, o dote será milionário. Naquele momento, eu soube. Nosso amor virou alvo. E as flechas estavam vindo de todos os lados. Ethan Montgomery se recusou a ceder à chantagem. Seu amor por Somi era verdadeiro, mas seus princípios eram inegociáveis. Ele não abriria mão da sua integridade, nem mesmo por ela. O que ele não esperava era que a família dela a levasse embora contra a própria vontade. Somi foi arrastada de volta para a Coreia. Sem direito à escolha. Sem direito ao amor. Na porta do apartamento, seus olhos suplicavam por uma resposta. Mas ele permaneceu em silêncio. Porque amá-la também significava deixá-la ir. Sem Somi, os dias na Montgomery Corp se tornaram cinzas. Ethan passava horas sentado à sua mesa. Olhando para o nada. Pensando nela. Vivendo um vazio que nenhum sucesso profissional podia preencher. Os acionistas pressionavam. Os contratos acumulavam pó. O império que construiu com tanto esforço desmoronava, silenciosamente, sem a mulher que dava sentido a tudo. Do outro lado do mundo, Somi vivia um pesadelo. Seu coração estava em Manhattan. Mas seu corpo preso às amarras de uma tradição que ela nunca escolheu. O pai insistia em oficializar o casamento com Seung-yoon. Um homem frio. Sem afeto. Sem planos. Só vícios, festas e aparências. Trancada no quarto. Somi chorava todas as noites. O travesseiro encharcado de saudade. O celular tocava. Era ele. Mas ela não atendia. Por medo. Por desespero. Por ainda amar demais. E foi nesse silêncio que Ethan tomou sua decisão. Ele não ia perdê-la. Não outra vez. Voou até a Coreia. Entrou na casa dos Park sem medo. Encarou o pai dela com firmeza. Eu amo sua filha. E sei que ela me ama também. Do andar de cima, Somi ouviu a voz que ecoava em seus sonhos. Desceu as escadas às pressas. Os olhos se cruzaram. E naquele instante, todo o universo silenciou. Eu vim te buscar. Disse Ethan. Você quer voltar comigo? Antes que ela respondesse, o Sr. Park a segurou pelo braço. Se passar por aquela porta, você deixará de ser nossa filha. Nunca mais nos verá. As lágrimas desciam sem permissão. O coração pulsava em conflito. Mas a voz saiu firme. Eu sinto muito, pai. Mas vou com o homem que amo. Espero que um dia o senhor entenda. Ela abraçou a mãe com força. A senhora Park chorava em silêncio, sem conseguir retribuir. Mas no fundo,
o coração de mãe falava mais alto. E então, Soumi atravessou a porta, de mãos dadas com Ethan, carregando a dor da perda, mas também a coragem do amor. Manhattan, o lugar onde tudo começou, agora se tornava o lar deles. Após enfrentarem o mundo, Ethan e Soumi decidiram viver o amor sem esconderijos. Na cobertura elegante dele, entre jantares à luz de velas e risadas na cozinha, os dias passaram como cenas de um sonho bom. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Soumi começou a sentir um mal-estar estranho, achou que fosse algo que comeu. Mas no dia seguinte, a mesma sensação. Seu coração acelerou. E se? Sozinha no banheiro, um teste de gravidez em mãos. Minutos que pareciam horas. E então, 2 risquinhos. Ela estava grávida. Entre o susto e a alegria, ela sabia que precisava contar a ele, do jeitinho deles. Naquela noite, preparou o jantar preferido de Ethan, e depois, entregou uma caixinha. Dentro, um par de sapatinhos e um bilhete simples. Papai, estou chegando. Ele não disse nada. Os olhos marejados, o sorriso tímido. E depois, o abraço. Forte, inteiro, verdadeiro. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Sussurrou Ethan. Meses se passaram. A barriga cresceu, o amor também. E então, o grande dia chegou. Soumi estava em casa sozinha quando sentiu a dor. A bolsa estourou. Ethan não atendeu, estava em uma reunião. Desesperada, ela ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la. Mamãe, eu vou ter o bebê. Do outro lado da linha, a mãe de Soumi sentiu o coração derreter. Surpresa em silêncio, arrumou as malas e contou ao Sr. Park que a pegou pela mão e pegaram o primeiro voo para Manhattan. O neto deles estava a caminho. Enquanto isso, Ethan, ao ver a mensagem perdida, correu como nunca. Chegou a tempo. Estava ao lado dela, mãos entrelaçadas, respiração acelerada. E então, o choro que mudou tudo. Um menino. Com os olhinhos puxados e traços delicados. O bebê havia chegado. Na maternidade, minutos depois, a porta se abriu. E ali estavam, os pais de Soumi. Sr. Park se aproximou. Olhou o neto. Olhou o genro. E num gesto que ninguém esperava, abraçou Ethan. Obrigado, por amar minha filha. Por cuidar dela. Por esse presente. Soumi chorava. Ethan também. A mãe sorria em silêncio. Agora eram uma família. De volta à cobertura, o bebê era paparicado por todos. E em meio às risadas, decidiram um nome. Minho Park Montgomery. Uma homenagem às raízes. Um novo começo. E ali, entre laços desfeitos e reconstruídos, eles entenderam. O amor, quando verdadeiro, vence até as tradições mais antigas. E assim, entre lágrimas e sorrisos, Ethan e Soumi iniciam um novo capítulo de suas vidas, agora como uma família completa. O pequeno Minho Park Montgomery é a prova viva de que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários nosso código secreto. Escreva a palavra amor. Queremos saber que você esteve aqui e compartilhou desse momento especial conosco. Tem uma ideia para uma nova história de amor? Compartilhe nos comentários. Sua sugestão pode ser escolhida e transformada em um lindo episódio aqui no Amor em Cada História. Curta o vídeo se ele te emocionou e compartilhe com alguém que também acredita no poder do amor verdadeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias que preparamos com tanto carinho para você. Até a próxima história, onde o amor sempre encontra um jeito de vencer.